Bem-vindos a mais um Vamos ao que Interessa, o programa que traduz para você temas específicos, especializados para o seu cotidiano. Você já ouviu falar do cliente caroço? Se não ouviu, certamente não trabalhou com vendas. Se tivesse trabalhado, é simples. É aquele cliente que no sábado foi à loja, foi tratado como rei, afinal, ele deveria comprar. Ele comprou, na segunda alguma coisa não deu certo, e lá pelas 9 da manhã, loja abrindo, ele entra na loja portando a sacolinha da loja. O vendedor de longe olha e diz: ai meu Deus, é um caroço vindo aí. É a troca, não deu certo. Pior, você liga para aquele 0800. Aí, se você der sorte, em 15 minutos você poderá ser atendido. Uma recomendação: deixa o seu celular no Viva Voz, enquanto você trabalha, ele fica tocando aquelas musiquinhas ou te enchendo de propagandas. Depois de meia hora, alguém te atende, ele diz: bom dia, só que está falando, hein? Eu só estou com o seu nome. Ah, sim, não, é que eu estou com um problema. Ah, sim, então, disque 1, disque 2, disque... Só confusão. Coitado do consumidor, é problema. Será que ele tem mesmo direito? Será que há salvação nisso? Para nos explicar sobre isso hoje, nós trouxemos aqui a doutora Daniela Ferreira Dias Batista. Ela que possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, especialização pela Universidade Estadual de Londrina, aluna regular do mestrado também da Univem. Aliás, ela defende esse mestrado logo agora, justamente no tema de hoje, o direito do consumidor. Professora universitária aqui nas FIUs, advogada militante e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados de São Paulo, subsecção Assis. Tem experiência na área de direito com ênfase em direito do consumidor. Doutora, o cliente tem salvação? Ele tem direito mesmo? E se tem, funciona? Pois é, professor, muito obrigado pelo convite. O tema é muito oportuno, porque nós estamos chegando aí na comemoração do Dia Internacional do Consumidor, agora dia 15 de março. Então, é um prazer estar aqui participando. E, realmente, nós temos muitos problemas relacionados ao direito do consumidor. Uma parte porque o direito não é seguido da forma que deveria, né? Não é respeitado pelas empresas da forma que deveria. E uma parte pela falta de informação mesmo, né? A gente vê o consumidor, às vezes o consumidor caroço não é bem o consumidor que está buscando um problema, mas aquele consumidor que não se informou direito, que não fez uma compra consciente, que não se precaveu antes, não tomou as devidas percepções do que deveria, não leu o contrato, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem a pontuar sobre isso, principalmente, né, com esse dia que está chegando, é que hoje nós somos consumidores porque nós somos obrigados a consumir, na maioria das vezes. Nós não optamos consumir, né? Hoje nós vivemos numa atualidade em que a gente não pode viver sem energia elétrica, a gente não pode viver sem a telefonia, que a gente fica... E o senhor foi bonzinho, hein, professor Vidric, falar que a gente fica meia hora esperando para ser atendido. Imagina, experimenta ligar numa operadora de telefonia móvel, para a gente saber se fica aí 40, 50, uma hora esperando no Viva Voz, dica boa, né, para poder ficar trabalhando e não perder tempo, mas a gente fica esperando e cai a linha, a gente não é atendido. Então, a ideia hoje é de que o consumidor realmente vá buscar os seus direitos, vá atrás, né, de realmente fazer com que isso vá, com que a lei entre em vigor, com que a lei realmente funcione, tenha efetividade, porque se a gente não for atrás dos nossos direitos, que existem, nós não vamos realmente nunca chegar a nada, né, professor? Está cada vez mais complicada a situação do consumidor, porque ele está sendo mal atendido, ele é bem atendido na hora de comprar. Só que na hora que ele tem qualquer problema, ele vira o cliente caroço, ele vira o cliente que atrapalha. Só que a gente esquece que o pós-venda, às vezes, é o mais importante para uma empresa.
Se você consegue, nos dias de hoje, onde a maioria das empresas tem um pós-venda muito ruim, é difícil a gente encontrar um 0800, por exemplo, um saque, né? Que a gente possa falar assim, nossa, eu fui muito bem atendido no saque de tal empresa. É difícil a gente ouvir falar isso. Então, quem sabe se a empresa investir nesse cliente, entendeu? Se isso não pode ser uma boa publicidade, entendeu? Um ganho para essa empresa. Hoje a gente tem inúmeros direitos que não são falados para o consumidor, nem pelas empresas, que talvez se fossem, teria uma venda mais consciente, teria uma venda realmente efetivada. Porque o que adianta eu vender um produto para um consumidor? Ou vender um financiamento, um empréstimo. A gente fala muito hoje em venda impulsiva ou em compra impulsiva. Naquele consumo irracional, onde as pessoas compram porque está na moda, compram porque está usando, compram porque saiu o novo. Olha, celular. Hoje a gente troca celular como troca de roupa, né? Vai tomar banho, troca o celular. Põe para lavar o celular e compra outro. Então, a gente compra assim de forma muito impulsiva e não percebe que às vezes as contas no final do mês não dá o salário, né? A conta não fecha. O salário que a gente ganha, o que a gente ganha não dá para pagar a conta. E aí, essa compra que foi feita é uma compra boa? Se ela não é paga, o que adianta? A empresa também não ganha com isso. Então, eu costumo dizer que hoje a gente falar em direito do consumidor, a gente fala em equilíbrio de uma relação que leva a um círculo virtuoso. Leva a um círculo bom onde as empresas vendem, os consumidores compram de acordo com o que eles podem comprar, com o que eles querem comprar dentro do seu orçamento. Essa compra é efetivada porque é paga. E o consumidor continua com o seu crédito na praça aberto para comprar de novo, gerar lucro para a empresa, gerar emprego. É um círculo virtuoso. Importante o que a professora chama a atenção. Aliás, nos estudos de gestão de serviços, tem um autor americano, chama-se Christopher Lovelock, e ele diz que há o cliente errado. E um velho mestre meu ilustrava isso dizendo o seguinte: o sujeito entrou num restaurante excelente, sofisticadíssimo, comeu, bebeu, saiu. Quando ele estava saindo, palitando os dentes, vem uma pessoa de encontro conhecida e diz: "Oh, boa noite, como vai e tal? Pô, você jantou aí?" "Jantei." "E o que tem de bom aí?" Ele falou: o palito." Certamente não era isso, um restaurante bem frequentado. Quer dizer, há também, e frise-se isso, o cliente errado para um serviço. Sem dúvida. Mas vamos deixar o cliente errado de lado, vamos pensar no cliente certo. Em linhas gerais, do que pode reclamar no PROCON um consumidor? Em linhas gerais, do que ele pode reclamar? Por exemplo, professor, vou pegar o exemplo que o senhor abriu. A pessoa foi embora da loja, comprou no sábado. No sábado, normalmente o movimento no comércio é maior, comprou no sábado uma televisão. Ele sai da empresa no sábado e chega na sua casa, conversa com a sua esposa, com seus filhos, verifica que aquela compra não foi a compra que ele deveria ter feito, enfim, por N motivos que não importam. O consumidor volta na segunda-feira na empresa com a televisão para se arrepender daquela compra, para devolver aquela mercadoria. Olha, ele comprou no sábado, vai devolver na segunda. Esse consumidor tem direito a essa devolução? Não. O consumidor que compra dentro do estabelecimento comercial, dentro da loja física, da empresa física, lá que tem a sua portinha aberta na rua, tá? Esse consumidor que compra no estabelecimento comercial, ele não tem direito a 7 dias de arrependimento da compra, como tem, por exemplo, o consumidor que compra na internet. Mas e se a televisão não for entregue? Nesse caso, a televisão foi entregue no Sim. sábado. Sim, é. Ele ligou, assistiu. E se ele foi lá na loja X, comprou e disse: "Olha, eu vou te entregar daqui 10 dias. Então ele não levou a televisão. Ele tem direito ao arrependimento nesse caso ou não? É só para uma compra virtual, uma compra de internet? Então, professor, ele só vai ter direito ao arrependimento na compra fora do estabelecimento comercial. Porque nessa oportunidade, apesar dele não levar a televisão no exato momento da compra, ele teve a oportunidade de ver o produto fisicamente.
ele tem a oportunidade de ver um produto exatamente como ele vai receber. É claro que se não receber dentro do prazo, no Estado de São Paulo nós temos a lei da entrega, onde a empresa é obrigada a estipular, e o consumidor tem direito a pedir essa estipulação da data da entrega e de um período de entrega. Então, o consumidor também não vai ficar plantado em casa o dia inteiro esperando entregar. Você tem o período da manhã, tem o período da tarde, tem o período noturno, inclusive, que é até às 20 horas. Então, você pode escolher um período para você ficar guardando sua entrega. Mas, enfim, entregou exatamente aquilo que você viu na loja fisicamente, outra televisão nova, mas exatamente aquilo que você viu, você não tem direito a arrependimento. Porque a lei, ela deixa claro, o Código de Defesa do Consumidor deixa claro que o arrependimento são para as compras fora do estabelecimento comercial, não só as virtuais, viu, professor? É que as virtuais são mais comuns. Hoje é muito difícil a gente ver o vendedor de porta em porta, mas tem o catálogo, a mulherada adora comprar coisa por catálogo, então ainda tem, né? Quem compra por catálogo, o vendedor vai até em casa, ou você compra, sei lá, no salão de beleza. Aí sim, aí você tem direito ao arrependimento. E o mais legal, esse arrependimento ele não precisa ser justificado. Eu não preciso ter uma justificativa para querer o meu dinheiro de volta, para querer o valor que eu gastei com o frete. Eu tenho direito à devolução do valor que eu paguei, se eu já paguei alguma coisa. Se eu não paguei, eu tenho direito ao cancelamento de qualquer cobrança. E ainda tenho direito à devolução do frete que eu gastei. Entendeu? Até para devolver o produto. Agora, na loja, não. E já puxando em relação a essa devolução, professor, nós tivemos agora, no começo do ano, a gente fala que a gente tem o Dia Internacional das Trocas. Né? Muita gente que faz compra no Natal, e isso não serve só para Natal, gente. Qualquer presente que vocês forem comprar. A lei não estipula direito à troca de presente. Não tem nada no Código de Defesa do Consumidor. Porém, a maioria das lojas tem esse costume, principalmente loja de confecções, loja de calçados, entre outras. Tem essa prática, esse costume de falar, não, pode levar. Se não servir, se você não gostar, se a pessoa não gostar, você pode vir trocar sem problema nenhum. Quando houver esse acordo entre vendedor e consumidor, ou vendedor, a loja, né, e o consumidor, aí sim cria-se uma obrigação de troca pelo acordo que foi feito. Por isso é legal, uma dica importante. Pegue documento dessa troca. Tá? Verifique quais são as regras de troca da loja. Se não troca sem etiqueta, se não troca tamanho, se não troca cor, se não troca promoção. Porque aí o que vão valer são as regras estipuladas pela loja e que o consumidor aceitou. Porque como a lei não impõe, então vale as regras. Então, tenha lá, peça um recibinho da loja ou um cartão escrito que a troca pode ser realizada em tal prazo. Porque isso tudo pode ser aí um problema para o consumidor que quer trocar ou até para a pessoa que você presenteou, né? Cria um constrangimento, né? Outra questão que talvez me parece ser comum, a pessoa que compra, foi para casa e deu defeito. Novinho e deu defeito. Aí vai lá para trocar, diz, esse modelo eu não tenho mais. Ou, não, isso não se troca, tem que mandar para assistência técnica. Nesses casos de troca ou defeito, o que nos socorre? Pois é, eu concordo que há um desgosto, um dissabor muito grande. Você acabar de pegar uma mercadoria, está usando ela um dia. Tem casos em que a pessoa chega em casa, liga e o produto não funciona. Tem um dissabor muito grande de você ter que levar para assistência ou ter que levar para a loja, para o comerciante onde você comprou. Mas, infelizmente, professor, dentro da lei não tem o que a gente fazer. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor impõe à empresa a responsabilidade pelo defeito, pelo vício que o teu produto ou que o teu serviço apresenta. Porém, a empresa ela tem o direito de tentar resolver o problema no prazo de 30 dias corridos. Por isso que a gente tem que levar para assistência. Ou por isso que a gente tem que levar para o comerciante, para a empresa. Porque se não tiver assistência na cidade, é a empresa que tem que arcar, o comerciante que vendeu, é que vai ter que arcar com a despesa de envio, se tiver, ou que vai ter que enviar esse produto, porque a responsabilidade é solidária. Os dois respondem juntos dentro da garantia legal. Garantia legal, gente, produtos duráveis, serviços duráveis é de 90 dias.
Garantia legal para produtos e serviços não duráveis, que são normalmente perecíveis, ou que têm utilização automática, que é o caso do transporte, aí é de 30 dias. Então, nessa garantia legal, o comerciante também responde: bom, eu tenho que levar para assistência para dar essa oportunidade de cumprimento da lei dos 30 dias. Se o fornecedor, se o comerciante, se a fábrica não resolver o problema no prazo de 30 dias, aí sim começa a surgir o meu direito, as minhas opções. Primeira opção, eu posso pedir um produto novo, exatamente com as mesmas características. Se não tiver igual, que nem a loja às vezes fala, esse não fabrica mais. Então, eles são obrigados a me dar o produto com as mesmas características ou superiores. Ou ainda, eu posso pedir o dinheiro de volta com a devida correção monetária. Tá? Ainda posso pedir perdas e danos. Se eu tive alguma perda em relação a esse tempo que eu fiquei sem o produto, sem o serviço, eu ainda posso pedir isso, além do dinheiro. E, por último, eu posso pedir o abatimento do valor. A proporção do vício, do defeito que o meu produto tem, eu posso pedir o dinheiro de volta em relação a isso. Bom, nós estamos conversando bastante sobre produto, eu acho que a maioria dos casos, mas eu gostaria de ir para um lado um pouco mais intangível, sabe? O lado do serviço. Você vai a um hospital, uma consulta médica, uma consulta odontológica, psicológica, fisioterapia, cabeleireiro, pedicuro. O que existe ou existe, como é que são os direitos, o que podemos dizer do direito do consumidor no serviço? Porque, veja, você consubstanciar um defeito num telefone celular, você nem trouxe, ó, está com defeito. Liga, o cara não liga. Ah, legal, tal. É verdade. Aí eu falo, olha, eu fui a um hospital e fui mal atendido. Eu não gostei, as pessoas me maltrataram. Ou outro direito qualquer, como que é isso que é uma coisa intangível, é tratado no Código do Consumidor ou na defesa do consumidor? É um pouco mais complicado, porque toda vez que a gente demanda uma ideia de defeito, de problema em um serviço, que tem alguma concepção subjetiva, então eu acho que eu fui mal atendido, eu acho, né, isso, porque a pessoa, aquilo é subjetivo dela. Então, é um pouco mais complicado, porque aí você precisa de testemunha para conseguir comprovar isso via judicial, né? Mas nós temos algumas prestações de serviço que fica fácil. Nós temos várias prestações de serviço que publicamente apresentam defeito, apresentam problemas, né? Na área do profissional liberal, é um pouco mais complicado, porque a responsabilidade do profissional liberal é diferente da responsabilidade da pessoa jurídica. O profissional liberal responde de forma subjetiva, que a gente fala na lei, onde a gente tem que demonstrar que ele agiu de forma culposa, que realmente houve uma falha daquele profissional e por isso que ele agiu. Aí demanda perícia. Entendeu? É um pouco mais complicado, acaba indo para a via judicial, é difícil resolver isso no PROCON, é difícil resolver isso num juizado especial, você acaba tendo que entrar mesmo no Poder Judiciário. Já o serviço, por exemplo, de telefonia, entendeu? O serviço de telefonia, o ranking está no top de reclamações do PROCON do Estado de São Paulo. Quem quiser entrar no site do PROCON, dá para ver o ranking. É o top de reclamação, está sempre em primeiro lugar. No Reclame Aqui, que é um site muito famoso, que tem um bom índice de resolução, também está em primeiro lugar. O serviço de telefonia, é fácil você oferir um problema, entendeu? Você consegue, só vendo que não tem antena no teu celular. Entendeu? Hoje é fácil a gente conseguir tirar foto das coisas, então você tira uma foto do seu celular que está sem antena no lugar onde você deveria ter. Ou você paga a internet e não consegue utilizar a internet. Tem algum problema esse serviço? Um problema que me parece comum, eu ouço isso dos alunos, eu ouço isso das pessoas que comigo convivem, é que você não consegue falar no celular. Ou você está falando, ele cai sem parar. Ou liga e ele não atende do outro lado, você chama a pessoa no físico, fala na linha física, eu estou te chamando, mas
está aqui em cima. Ou cai, toda hora cai. Você fala 10, 20 segundos, cai. Fala 10, 20 segundos, faz. Essa ligação não é permitida. Não é permitida por quê? Como que a gente comprova isso? Olha, eu já tenho casos no meu celular de 10 ligações para minha casa que eu não consigo completar. Fala 5, 10 segundos, cai. 5, 10 segundos, cai. Eu vejo gente andando, coitado, por um lugar. Não, acho que aqui pega. Não, aqui anda para um lugar. Quando a gente compra, não é especificado, olha, você vai tentar 10 vezes e não vai conseguir. Então, esse é um problema do seu telefone. Não, eu estou dizendo a você que me ouve que reclamam aqueles que convivem comigo. Estudantes, centenas deles, colegas, tal. Como é que a gente comprova isso? Que não consegue falar, que cai toda hora. Eu sei que tecnicamente a empresa pode auditar, ela pode ver no equipamento dela que foram feitas o telefone número X, YZ, tantas ligações que realmente não conseguiu completar, mas ela sabe. Como é que eu faço? Eu não tenho esse acesso a isso. Bom, professor, nesses casos, quando envolve um grande número de consumidores afetados, a primeira coisa que seria o ideal, e isso é uma cultura que o brasileiro precisa modificar, ou precisa criar, melhor dizendo, nós precisamos reclamar dos problemas. Então, o que eu aconselho? Primeira coisa, teve um problema, na hora, liga na Anatel, registra a reclamação, entra no site da Anatel, registra online, entendeu? A reclamação. Vai no site do PROCON, não quero ligar, ficar esperando. Vai no site do PROCON, registra a reclamação, entendeu? Se cada um for se documentando, for reclamando, porque como envolve um grande número de consumidores afetados, isso pode ser objeto de uma ação pelo Ministério Público. Entendeu? E aí, o Ministério Público pode solicitar a inversão do ônus da prova para que o juiz determine que a operadora faça essa prova que o senhor falou. Porque eles têm como fazer isso. Entendeu? E o juiz determinando a inversão, quem tem que fazer a prova é a empresa e não o consumidor. Então, quando envolve reclamações, gente, que são muito assim, públicas e notórias, a gente fala que tem casos que são públicos, todo mundo fala que o telefone não funciona, que a internet que você contrata não é o tanto que eles dão de velocidade. Então, nós precisamos se unir. Todo mundo reclamar, todo mundo ir atrás. Aí você cria um movimento para que as empresas tomem uma posição, ou até para que o Ministério Público, ou até o PROCON, que é um órgão que pode tomar iniciativa. Entendeu? Nós tivemos uma iniciativa do PROCON que gerou uma resolução da Anatel. Nesses casos, professor, que cai a ligação, se você refizer a ligação automaticamente em seguida para o mesmo número, a operadora não pode cobrar de novo a ligação. Justamente porque acabou de cair a ligação por culpa dela, por culpa da má prestação de serviço. Isso é uma resolução da Anatel que tem que ser seguida, tá? Por uma iniciativa de inúmeras reclamações do PROCON. Mas acabou o problema? Não, não acabou. E é por isso que a gente tem que continuar reclamando, continuar registrando as reclamações, porque sem a força do consumidor, realmente o crime ainda compensa. Imagino você pegando a sua conta do celular, aquela ligação que caiu e que você tem direito a fazer de novo. Como é que você controla isso? Fala, deixa eu controlar, aquele dia tal, caiu. É dificílimo, mas não é fácil. Eu concordo que nos dias de hoje ainda a gente não tem tempo para nada, né? Vamos ainda indo para o nosso final de programa, mas eu queria perguntar um pouquinho sobre o processo. Quer dizer, o consumidor se sentiu, vou usar a expressão, lesado? Comprou alguma coisa desconforme o contrato, alguma coisa desconforme a lei, passou os 30 dias, não devolveram para ele o equipamento consertado, conforme nós já falamos aqui. O que ele deve fazer? Aonde que ele vai e como é que funciona esse processo lá no PROCON? Quer dizer, deve procurar o PROCON na cidade dele. Como é que funciona? Então, assim, brevemente. Primeira coisa, professor, que eu acho que a gente tem que deixar frisado. Antes de qualquer coisa, a gente precisa, nós como consumidores, eu me coloco nesse lugar também, nós precisamos aprender a ler o que a gente assina.
a ler antes, procurar saber o que a gente está comprando, para evitar o problema, que seria a melhor solução. Mas, como eu disse, tem coisas que a gente não consegue fugir. Eu ouvi um negócio tão interessante na rádio esses dias, diz que a maior mentira contada no mundo virtual, hoje em dia, é aquele li os termos do acordo e aceito. Sabe, que a gente clica na internet, ninguém lê, ninguém aceita, não sabe nem o que está aceitando e vai clicando. Depois não sabe como é que seu CPF, seu RG chegou nos lugares, como é que seu telefone... Tem gente oferecendo para você cartão de crédito e você não sabe como, porque você aceitou. Mas, enfim, leu tudo, né? Tomou precauções da compra que você está fazendo e mesmo assim deu problema? Primeira coisa que o consumidor deve fazer é entrar em contato com a empresa, tá? E tentar, de alguma forma, ficar registrado dessa reclamação que fez. Entre em contato através de site, entre em contato através de 0800, pega o número do protocolo, pega o nome do atendente, enfim, tudo que você conseguir. Não conseguiu entrar em contato? Vá procurar o PROCON, procure o órgão de defesa do consumidor. Se você tiver PROCON na sua cidade, procure o PROCON da sua cidade ou da cidade onde você comprou. Você pode optar. Tanto faz, pode ser o PROCON da cidade onde você comprou a mercadoria ou da onde você mora. Não tem PROCON na sua cidade e você comprou na sua cidade, então não teria outra opção, pode procurar o PROCON do seu estado, tá? Ainda não resolveu no PROCON ou não teve como procurar o PROCON, então aí sim, procure um advogado da sua confiança, até 20 salários mínimos você tem a opção de entrar no juizado de pequenas causas, sem advogado, e aí, enfim, aguardar a decisão do judiciário. Muito bom. De qualquer forma, eu fico feliz, eu me contento em poder estar sentado em uma mesa falando sobre direitos de um cidadão, né? Isso... Talvez para quem mora em um país extremamente avançado, não que o nosso não seja, mas digo na sequência histórica, não seja lá muita coisa, né? Eu acho, e olhando para aqueles em que não há direito a nada, né, eu fico contente, fico satisfeito que possamos discutir isso e ver que há sim possibilidades e até que há coisas de sucesso. Agradeço à professora Daniela Ferreira Dias Batista, e principalmente a você que nos ouviu. Até o próximo.